O Avivando está começando e eu tenho certeza que essa será uma noite de grandes aprendizados e de renovo para a sua vida. Então fique atento para o que Deus vai falar. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta diferente que eu tenho feito comumente. Você tem a felicidade? Eu vou perguntar, por isso que eu falei que era diferente. Você tem a felicidade? Diferente de estar feliz. Porque estar feliz é um estado, é um momento. Mas você ter a felicidade, você possui, é diferente. Sim ou não? Então eu vou perguntar: você tem a felicidade? E isso independe do problema, independe da circunstância, independe do que você está passando. E isso faz toda a diferença. Você está num lugar de avivamento. Alguém pode dizer glória a Deus? Você que está nos assistindo aí também, que não pôde estar aqui ou está nos assistindo posteriormente, esse ambiente é um ambiente de avivamento. E o ambiente de avivamento é o momento, é o ambiente onde algo novo surge. Quando eu já tenho alguns anos de vida e olhando ao meu caminhar, sempre tem o sol, inicia, tem a noite, tem o dia. Mesmo que o dia tenha 24 horas todos os dias, nunca um dia é igual ao outro. Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá, gente, sim ou não? Não, nunca tem um dia igual. Domingo eu falei a respeito que eu estava olhando os céus quando estava sobrevoando e olhando, contemplando o Senhor, porque é lindo você ali de cima, não tendo asa, podendo voar e ver as nuvens debaixo dos seus pés. É exatamente isso. Desse jeito, forte. E aí, você olhando tudo aquilo ali, eu olhando, né? Eu até filmei, falei, que coisa linda, Senhor Deus. Mas nunca existe uma formação de nuvens igual a outra formação de nuvens, ou formação de nuvens, eu não sei nome técnico, mas nunca vai ser igual. Às vezes você pode até olhar e de repente aparecer. Alguém já olhou e viu animal, carinha de animal, bichinho nas nuvens? Já viu? Parece, né? Pois é, mas nunca é igual. Sempre é diferente. Você olha outro dia, vai ser diferente. Outro momento vai ser diferente. Tem nuvens claras, nuvens escuras. Eu me lembro quando eu era pequenininho, do tamanho do botão, minha mãe dizia: menino, não diga que a nuvem está escura, está preta, porque senão a coisa vai ficar preta mesmo, né? Superstição, entendeu? Mas o que eu estou trazendo aqui para você, antes de iniciar a palavra, é que Deus tem sempre algo novo para nós. Os seus dias podem ser parecidos, pode ter algumas coisas, acontecimento parecido com o outro, mas esse é um dia ímpar. Não existe um outro dia 18 de maio de 2021. Esse é o único. Acontecimentos bons, ruins, situações agradáveis ou desagradáveis, que você esperava ou que você não esperava, esse é um dia único. E eu não preciso estar procurando a felicidade para esse dia ser um dia bom para mim. Eu preciso ter a felicidade para que esse dia possa ser um dia de contentamento, um dia de alegria plena, porque não vai estar diante das circunstâncias, porque a alegria está em mim. Aquele que me alegra, me fortalece. Aquele que tem alegria plena, aquele que tem a paz, aquele que tem a vida plena, habita em mim. Sabe o que eu me assustei esses dias? Esse corpo que você tem, qual definição você dá para ele? Demais, top, precisa melhorar, não estou tão contente com ele. Ou então, está ficando bom. Ou, me segura, Jesus. Então, olha só, eu conversando, o Espírito Santo fala com a gente, graças a Deus que a gente consegue entender algumas coisas, né? Porque senão o negócio estava feio. Esse
corpo que você tem, que eu tenho aqui, ele é templo do Espírito Santo. Agora, aquele que não conhece a Deus, aquele que está cometendo atrocidades, que está realizando coisas erradas, que está fora do propósito do Senhor, aquele corpo, ele também é um templo para a habitação do Espírito Santo. Dá para entender o que eu estou colocando aqui? Aquele também é um templo do Espírito Santo. A questão é que está vazio. Sim ou não? Está vazio do Espírito. E aonde é que a pergunta que vem para mim, o Espírito Santo falando comigo, encha esse templo, seja cheio da minha presença. E é em tudo, queridos, em coisas simples, tomando banho, comendo, dirigindo, andando, em todo o tempo você pode ser cheio, mas sabendo que é Ele quem é o nosso combustível para nos dar direção, para nos dar condução, para nos direcionar a fazer as coisas certas da maneira certa. Amém? Glória a Deus. Eu creio realmente que esse templo aqui, ele está melhorando, porque a porção do Senhor é que me melhora. Mas, como está escrito lá, o apóstolo Paulo falando dos Coríntios, nós receberemos um templo melhor, um corpo incorruptível. Diga glória a Deus por isso. Mas não seja negligente nesse que você tem agora. Pode dizer amém também nisso? O que você quer chegar? Eu quero chegar aqui, nós vamos tem algo que nós vamos falar hoje, que tem a ver com o seu corpo, que você tem que estar firme para poder conviver, conduzir, entregar, praticar sua vida debaixo dessa porção que vem da parte de Deus. Veja aqui, vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Deus. Aqui lá no Evangelho de Lucas. Não sei se vai dar tempo para nós falarmos tudo aqui, mas vamos fazer dentro daquilo que é possível. No verso 18, Lucas 9:18. No começo desse texto fala sobre Jesus fazendo o envio dos discípulos, dos 12 discípulos, para irem com autoridade, para expulsar demônios, para curar doentes, libertar as pessoas dos demônios, implantar o reino de Deus. Você vai ver isso lá no começo, no início desse versículo, desse capítulo. Já no 18, começa a falar sobre a confissão de Pedro. E a chave vai estar aqui no verso 23. Diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Jesus pergunta: vocês o que dizem? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus, ou o ungido de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém, e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto, ressuscitado ao terceiro dia. Vamos orar aqui. Pai, aqui é a tua palavra, e eu não tenho, Senhor Deus, nada mais do que falar senão o que é do Senhor. Então usa a minha vida, porque por mim mesmo eu não posso falar nada, não tenho o que dizer, mas a tua palavra é verdadeira e eficaz. O Espírito da revelação venha sobre nós, fale aqui, e quem estiver nos assistindo posteriormente, em nome de Jesus. Amém. Quem você diz que Jesus é? Quem é Jesus para você? Ah, pastor, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, já tenho muitos anos de crente, já tenho... ok, mas essa pergunta precisa ser revisada todos os dias em nossas vidas. Você é de acordo com isso ou não?
Todos os dias eu preciso fazer essa pergunta: quem é Jesus para mim? O que Ele representa para a minha vida? Qual o significado dele para mim? E se isso tem relevância, se isso tem importância para mim, então o meu estilo de vida, os meus projetos, os meus planos, os meus alvos, tem que estar alinhado com o que representa Jesus para mim. Porque se ele representa apenas o Filho do Deus vivo, se ele representa apenas que é o Senhor, parece que ele é o Senhor, tudo bem. Salmo 23 nós declaramos, quantas vezes nós já declaramos o Senhor, não é isso? Declaramos, o Senhor é o meu pastor. Mas o Senhor precisa ser o meu Senhor, Ele precisa ser o seu Senhor. E quando nós temos alguém que é o nosso Senhor, então eu já não sou mais dono de mim, eu já não tenho mais domínio sobre a minha vida, eu já não sou mais, escute, eu estou colocando aqui, não é o Fábio dizendo, mas é o que a Bíblia relata. Se o Senhor é o meu Senhor, se Ele for só o Senhor, é o ungir de Deus, como falou Pedro, que é o ungir de Deus, ele falou certo, mas o ungir de Deus precisa ser o ungido para a minha vida, precisa ser o apontador para a minha vida, precisa ser o direcionador de tudo aquilo que eu tenho como propósito, tudo aquilo que eu tenho como alvo, tanto familiar, ministerial, financeiro, profissional. Alguém pode dizer amém nisso? É muito importante, queridos. Em qualquer estação da vida, em qualquer tempo, em qualquer dia, é preciso ter essa consciência. Quem é Jesus para mim? Não é quem é Jesus, é quem é Jesus para mim. Porque senão nós ficamos na liturgia, nós ficamos na literatura, nós ficamos na pedagogia e deixamos de colocar a prática, o exercício disso. Todas as vezes que nos reunimos aqui, nós nos reunimos em nome de Jesus. Quando nós realizamos as nossas reuniões nas casas, nas células, nós nos reunimos em nome de Jesus. Geralmente, quando vamos comer, vamos cear, vamos nos alimentar, geralmente existe uma oração de consagração, dando graças a Deus pelo alimento que tem sido dado. É assim que acontece ou não, não é? Pelo menos deve acontecer, né? Em nome de Jesus, dá graça pela provisão, dá graça pelo sustento, dá graça pela saúde, ou também por não ter a saúde. Em tudo dai graça, mas em nome de Jesus, tudo faça em Deus, para Deus, porque para Ele, por meio dEle, através dEle são todas as coisas. Então o que estão dizendo? O que o mundo está dizendo sobre Jesus? O que a sociedade está falando sobre Jesus? É importante a gente saber se o que eles estão dizendo tem a ver com aquilo que eu creio. Porque pode acontecer que eu poderia estar acreditando naquilo que eles estão acreditando. Escute, é muito verdade isso. O mundo não vai crer Jesus como nós cremos. Estão aqui comigo, gente? Dá para entender isso aqui? O mundo não vai entender Jesus como nós cremos, porque eles não o receberam. E portanto, não espere que eles tenham o mesmo comportamento que a gente. Estava falando com alguém esses dias, e essa pessoa falou: pastor, meu pai já falou comigo, minha mãe também, a gente é muito besta, a gente fica fazendo as coisas para os outros, ajuda os outros, e só leva patada, gente que desconsidera a gente, pessoa mal agradecida, gente que nem merecia isso, e a gente fica fazendo isso. Eu falei, graças a Deus, porque isso é marca de Cristo na sua vida, isso é marca de Deus em você, porque Deus é doador, e se eu quero estar parecido com Ele, eu preciso ser doador. Amém ou não? Preciso entregar, eu preciso servir, eu preciso cuidar. E falar sobre renovo e falar de avivamento
tem a ver que eu morrer cada dia e reviver Cristo dentro de mim todos os dias, ressurgir Jesus em minhas atitudes todos os dias. E quando eu digo que hoje é a minha melhor versão, hoje é a sua melhor versão, é quando Ele está tomando conta de nós. E quando é o Senhor, é o meu Senhor, nem sempre a gente vai conseguir ter aquela, era isso que eu queria, desse jeito que eu quero. Não, é do jeito que Ele quer, porque assim foi quando Jesus, antes de ir para ser crucificado, Ele disse: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas sobretudo não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E Jesus falou para os seus discípulos assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos líderes religiosos. Sabe que ele estava falando assim? Pelas autoridades, por gente importante, por pessoas que têm um parecer relevante na sociedade. Vou ser rejeitado por esse. Vou ser rejeitado por gente que é intelectual. Vou ser rejeitado pela cultura. Vou ser rejeitado porque não estou fazendo aquilo que os outros, todo mundo está fazendo. E graças a Deus que você não é todo mundo, porque você é eleito de Deus, eleita do Senhor, filho de Deus, filho amado do Senhor. Alguém diz amém aí? Então o que é que o mundo está dizendo? O que é que os outros estão dizendo? Eu não posso, o que os outros estão dizendo, estar fazendo o que os outros estão dizendo. Não posso me associar com aquilo que está sendo feito. Romanos capítulo 2 diz assim: não molde, não forme, não deixe a sua mente estar da mesma maneira que o mundo. A palavra diz assim: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas renovai. Renovo significa o velho sai e o novo entra. A carnalidade, o desejo carnal, a humanidade normal sai para vir o sobrenatural, a porção do Senhor, o renovo de Deus, a quem nos projeta, nos faz caminhar e avançar, persistir, progredir, perseverar, ser resiliente. Eu estava esses dias tentando arrancar uma árvore com a minha própria mão, não dava. Tentei, não consegui. Mas eis que surgiu um trator, e o trator fez tchum. Se eu tivesse essa força. Mas não é dessa força que nós vamos falar. Nós temos que ter a força que vem do alto. Como nós declaramos domingo, nós estávamos falando sobre a pessoa de Davi. Ele lutava e derrubava urso e leão, não na sua força, não na sua capacidade. Você, eu, nós vamos caminhar, progredir, passar por tudo que está acontecendo, não na nossa força, não na nossa capacidade, mas na força do ungido de Deus, do Cristo de Deus, do enviado de Deus, do Espírito de Deus. É dessa forma que nós vamos avançar, progredir. E aqui, o que Jesus está conversando com os seus discípulos é para a conversa de hoje, é para a conversa de agora, é para a conversa de amanhã, é a mesma direção, é o mesmo propósito, não muda. E não é assim: eu já entreguei meu dízimo, entreguei minha oferta, eu já estou numa célula. Não. É ficar firme até o fim. E até o fim, até a eternidade. Até quando vai ser a nossa aliança? É até além do fim. Verso 23. Jesus dizia a todos, e aí ele está dizendo a todos. Quem é a todos? É para mim e para você também, sim ou não? Para você também que está aí do outro lado aí. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Alguém diz amém? É nisso aí, gente. Esse é o resumo da jornada. Não adianta querer ficar explicando. Negue-se a si mesmo. Você precisa de explicação? Precisa de explicação, quer negar a si mesmo?
Olha, gente, negar a si mesmo é você não fazer o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Negue-se a si mesmo, negue seus desejos, negue sua vontade. Ah, pastor, mas não tem mais, nem há. Sendo muito pontual, nós temos negado nós mesmos diariamente, de verdade? Não responda, por favor. Fale por você. Tem hora que a gente recebe o chacoalhão, né? E é primeiro comigo, não é com você, que não estou aqui para falar, para apontar o dedo em ninguém. Mas temos negado, de fato, a nós mesmos. Jesus pergunta assim, é uma opção, tá? É uma opção. Você quer ser meu discípulo? Essa versão NVI está colocando aqui, você quer ser meu seguidor, não é isso? Mas você pode ver na versão, coloca por favor, na versão a Almeida. Dá para colocar aí? Verso 23 de Lucas 9. Senão E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a Almeida? É isso? Tome sua cruz e siga-me. A cada dia, né? Nós vamos ver essas mesmas referências, essa mesma direção em Mateus 16, 24, Marcos 8, 34. Quem quiser ser discípulo de Jesus precisa estar dentro desse requisito. A pergunta que vem para mim e para você hoje: você é discípulo de Jesus? Se alguém quiser ser discípulo de Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. Como o tempo está acabando aqui, eu só tenho alguns minutos para concluir. Isso aqui dá para falar muita coisa sobre isso, mas o que é mais importante em tudo isso é você entender que podemos falar 10 horas, um treinamento de 120 horas, e se o ponto importante, a revelação, não entrar em nós, não adiantou nada. O que é a sua cruz? Porque hoje eu não estou gritando, né? Estou bem suave, né? Geralmente no avivamento nosso, né? O que é a sua cruz? O que é tomar a sua cruz? Porque alguns podem dizer assim: tomar a minha cruz é ficar casado com essa pessoa aí. Tomar a minha carregar a minha cruz, eu tenho que discipular essa pessoa, Jesus, né? Tomar minha cruz é ter alguém, esse líder, viver, né? Ter que viver até na eternidade com essa pessoa. Não. Jesus tomou a sua cruz, e quando ele tomou a sua cruz, não tinha nada a ver com um pessoal, com uma pessoa. Jesus não disse: Pedro, tu é minha cruz. Mateus, tu é minha cruz. Jesus não falou isso. Tomar a sua cruz não tem a ver com uma outra pessoa em si. E nós precisamos compreender que para ser discípulo de Jesus, tem que se negar continuamente. Quando eu me nego, eu tenho que dar a minha negação para alguém. Dá para entender aqui? Eu vou repetir. Quando eu nego a mim mesmo, o que eu neguei, eu vou dar como a opção para executar, para realizar, para ser. Então eu faço a negação de mim e faço a afirmação do outro. O que o Senhor está dizendo é que você vai se negar, mas quando você se nega, outro vai receber da porção que eu coloco sobre sua vida. E assim que Jesus fez, ele negou a si mesmo para dar da porção que veio do Pai para nos entregar, para que nós pudéssemos hoje. Ele negou a sua vida para que nós pudéssemos receber a sua vida. Alguém pode dizer amém, em nome de Jesus? E ainda que a questão da cruz, você pode colocar-se de pé. Eu tenho 10 minutos para você ficar de pé junto comigo. Você vai ficar agora
na posição de cruz durante 10 minutos. Estou brincando, né? Nós temos umas reuniões que dá para fazer isso, né? Sabe, amados, você nasceu com um propósito, você nasceu com uma razão. Deus não te criou para ocupar apenas o tempo, o momento, o lugar onde você está. Quando Jesus fala assim, que pois, verso 24, pois quem quiser salvar a sua vida, olha, presta atenção, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Verso 25, pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se e destruir-se a si mesmo, ou em outras versões fala, perder a sua alma. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhe que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes que venha o reino de Deus. A sua cruz, a minha cruz, é o peso do meu chamado, é o peso da minha responsabilidade em Deus. Não é uma vida, não é uma pessoa, é a missão que o Senhor me deu. Essa é a minha cruz, e ela pesa porque eu vou ter que carregar ela até o fim, e tenho que concluí-la, porque Jesus, Ele carregou a sua cruz até o fim, porque quando Ele carregou e morreu nela mesmo, eu e você também devemos morrer na nossa missão, no nosso propósito de ser filho e fazer filhos de Deus, de viver em Deus e levar vida a viver em Deus, de ser transformado e transformar vidas também, de viver uma vida totalmente dependente do Senhor, confiando nele, entregando todos os dias, não apenas querendo. Isso não significa que o Senhor não vai nos dar oportunidade, coisa, mas o Senhor te deu uma missão. Vai, façam discípulos, vai, salve almas, vai, cure os enfermos, vai, liberte os endemoniados, vai, faça bem a quem te tratou mal, vai, ajude quem nunca te pôde ajudar, vá, doe a quem nunca vai devolver. Isso não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a sua missão, com o seu propósito de existência. Você está aqui comigo, igreja? Negue-se a si mesmo, cumpra a sua missão, carregue a sua cruz, cumpra o seu chamado, invista nisso. E quando essa pessoa fala assim para mim, mas eu já fiz, a gente parece que é bobo, pessoas, elas traem a gente, rejeitam a gente. Não, você está carregando a sua cruz, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o que Deus colocou, o peso da responsabilidade. Carregar a cruz pesa sim, ela não é do mesmo tamanho que a minha, a sua é diferente da minha, mas cada um de nós tem a sua cruz. Não estou com vontade, quero jogar a toalha, eu quero desistir, está difícil. Carregue a sua cruz até o cumprimento do seu propósito. Estou entregando a célula, quero mudar, vou mudar de igreja, não, cumpra o seu propósito até o... Se você decidiu, Jesus perguntou, se quiser, porque quem não quer não vai ter esse peso, mas quem quiser vai ter o peso por um tempo, mas vai ter a glória pela eternidade. Eu vou repetir aqui, porque quem quiser vai ter um peso por um tempo, um peso de abdicação, um peso de renúncia, um peso de persistência. É complicado, mas o Senhor vai me dar força, vai me capacitar. E aí vão ser algumas situações e outras, mas depois vai ter o peso da glória que vai ser eternamente junto a Ele, continuamente, porque Deus, Ele nos chamou para vivermos em unidade, em relacionamento, não nos chamou para vivermos sozinhos.
E hoje o Senhor está te dando a oportunidade de você todos os dias fazer essa pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus Cristo para mim todos os dias? Quem é Ele? Ele é o Rei, Ele é o Cristo de Deus, e Ele está agora dentro de mim. E como Ele está dentro de mim, agora eu tenho também uma responsabilidade de revelar esse Cristo àqueles que estão próximos de mim, de revelar o amor de Deus ao meu próximo, de praticar a vida de Deus todos os dias, de renunciar ao meu eu, meu desejo, a minha carnalidade, para ser cheio do Espírito do Senhor. Alguém diz amém nessa hora? Eu sei que esse momento foi uma semente lançada na terra fértil do seu coração. Por isso, eu te espero na próxima terça-feira no Avivando Atitude.